1 Reis, capítulo de número 1. E o versículo de número 30. Todos acharam? Como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no trono, no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Amém? Irmãos, esse texto ele fala do dia que Salomão foi ungido rei de Israel. Aqui no versículo que nós acabamos de ler, nós estamos vendo Batseba reivindicando para Davi que ele havia prometido que o seu filho Salomão, ele sim se assentaria no trono. Mas o problema é que tem alguém fazendo festa, e o nome dele é Adonias, e é ele que se intitula o próximo rei na sucessão depois de Davi. Existe uma grande discussão dentro desse texto, porque você pode caçar na Bíblia que você não vai ver nenhum versículo Davi prometendo que o próximo rei seria Salomão. Você não vai ver Davi prometendo, porque realmente não tem esse versículo. Mas, se você ler um pouquinho o livro de Crônicas, você vai ver 2 versículos, Deus dizendo que quem seria o próximo era Salomão. Então não é Davi que quer que Salomão se assente no trono. Quem quer que Salomão se assente no trono é o próprio Deus. Mas só que existe, às vezes, uma preocupação nos nossos corações. Qual? Quando o nosso sonho, a nossa promessa é ameaçada. Quando Deus promete que vai fazer algo, mas esse algo é ameaçado por alguém. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nessa noite, amém? Esse texto é interessante. Quem é que estava no aniversário da igreja? Eu também estava. Aqui pregou um amigo meu, Bispo Agson Belo. Quem estava aqui no dia que ele pregou? Bispo Agson Belo é um grande mestre da palavra, alguém que eu conheci há muitos anos atrás. E uma das primeiras igrejas que eu preguei foi na igreja dele, lá em Vila Maria, em São Paulo, quando a igreja dele era desse tamanhozinho. No dia que eu preguei lá foi em 2012, e a primeira mensagem que eu preguei foi essa. Eu lembro que eu preparei o sermão era para durar mais ou menos 1 hora, com 10 minutos eu já não tinha mais nada para falar. Hoje, se não falar, para, se o relógio não apitar ali, não solta o microfone, não. 10 minutos. Eu lembro que quando acabou, eu cheguei no Bispo Agson, falei para ele, falei assim: e aí, o que você achou? Foi boa a mensagem? Ele falou, ele é muito sincero. Ele disse assim: rapaz, você pode procurar qualquer coisa para fazer, menos ser pregador. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Ele falou, você não sabe o texto, você não entendeu o texto, você não aplicou o texto, você não pregou o texto. Ele falou, você tem até a pegada de pregador, mas não dá para ser pregador não. Aí eu humildemente, depois dessa crítica, se assim pode dizer, porque eu entendo isso como um grande conselho. Ele disse assim: rapaz, você tem que estudar, porque eu pertencia a uma cidade e a uma igreja. Já viu aquele ditado que quem tem um olho em terra de cego, ele é rei? Era desse jeito, lá ninguém pregava, lá o povo só profetizava, lá era só mistério. Então eu mais ou menos que gostava de pregar, né? Ali eu me saía bem. Aí ele falou: vai estudar, moço, vai ler a Bíblia, come a palavra. E eu entendi aquilo como um conselho, não como uma crítica. E eu comecei a estudar. Isso foi 2012, 2019 eu estive em São Paulo de novo, preguei na igreja dele. Agora em 2023 para 2024, não me lembro, estive agora na cidade de Maf, na igreja, mais de 3.000 pessoas ali, a convite dele, que eu estava em São Paulo. E eu fico feliz porque a palavra de Deus, ela sempre se renova.
Eu preguei essa mensagem a primeira vez em 2012. Hoje nós estamos em 2025. E eu creio que você vai entender. Não vai ser igual aquele dia, não. Eu fiquei traumatizado. Eu nunca mais preguei essa mensagem. Agora olha para você ver. Eu precisei curar um trauma aqui. Presta atenção. Davi, ele está nos seus últimos dias de vida. Se você ler o livro de 1 Reis, quando começa do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver que os servos de Davi, eles vão trazer uma virgem para poder se deitar com Davi. E Davi não vai conhecer essa moça. Davi, ele não vai se deitar com ela no termo sexual. Essa mulher, ela vai aquecer o corpo de Davi, porque isso era um meio terapêutico da época, quando os cobertores não aqueciam mais o corpo de uma pessoa que estava nos seus últimos dias de vida. Então, o filho mais velho de Davi, chamado Adonias, quando percebe que Davi está nos seus últimos dias de vida, ele vai preparar uma festa. Ele vai preparar um churrasco. E um churrasco bom. Vai ter bastante convidados, porque ali eles vão comemorar, porque ele entende que se o pai está para morrer, ele então é o sucessor. No próprio capítulo de número 1, no verso de número 5, o texto vai dizer assim, ó: então Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: eu reinarei. Então ele está batendo no peito, ele está dizendo que ele vai reinar. E por que ele fala isso com tanta autoridade? Porque a tradição estava do lado dele. A tradição, ela dava amparo para que ele assumisse o posto do pai que está quase para morrer. Todos nós sabemos que a lei da primogenitura, além de dar direito do filho mais velho herdar quando o pai morre, ele também dava direito de uma porção dobrada de tudo aquilo que o pai deixava como herança. Se você ler o texto, você vai ver que Absalão já estava morto. Então o próximo era Adonias. Então Adonias, por causa da tradição, por causa da cultura, ele entende que ele é o próximo. E é por isso que ele vai comemorar. É por isso que ele vai preparar, vai convocar pessoas para poder dizer que o próximo a se assentar sobre aquela cadeira seria ele. Mas o que Adonias não sabe? O que Adonias não sabe é que o homem que está quase morrendo, Deus quebrou protocolos para colocar ele assentado em uma cadeira. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Adonias festeja dizendo que a cadeira é dele. Mas o que Adonias não sabe é que Davi, que está prestes a morrer, Deus quebrou a cultura e protocolos para colocar ele assentado sobre um trono. Porque diante da cultura, o próximo rei seria Jonatas, porque o rei era Saul. Mas Deus quebra os protocolos para poder colocar Davi sobre um trono. Eu vim aqui nessa noite profetizar e dizer que se for preciso, Deus vai quebrar protocolos, Deus vai quebrar a cultura para poder entregar na palma da tua mão aquilo que Ele te prometeu. Tem gente dizendo que vai tomar o teu lugar, a tua cadeira, a tua credencial. Tem gente dizendo que vai tomar a tua porta, o teu caminho, aquilo que Deus te prometeu. Mas eu venho aqui como profeta para te dizer: se Deus prometeu, ninguém toma. Se Deus prometeu, é seu. Se Deus prometeu, não tem homem na terra capaz de tomar aquilo que Ele te prometeu. Agora, por que ele diz: eu reinarei? Porque ele é o mais velho. Ele chegou primeiro. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de você ter chegado primeiro e da tua credencial ser mais antiga não te dá direito de sentar na cadeira. Ninguém dá glória. Ninguém dá glória. O fato de você ter chegado primeiro. Ah, porque eu tenho tanto tempo de crente. Ah, que eu cheguei aqui antes.
isso não te dá garantia do lugar, não te dá garantia da porta. O que te dá garantia é quando Deus estende as suas mãos sobre a sua vida e te faz uma promessa. Tempo de igreja não dá cadeira cativa não, irmão. Tempo de carteirinha. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista. E daí? É por isso que ele está batendo no peito e dizendo que ele vai reinar. Ele chegou primeiro, ele é o mais velho. E olha o que ele vai fazer. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Agora ninguém dá glória mesmo, quer ver? Olha o versículo 6. Tem gente que vai ficar com raiva de mim aqui hoje. Mas eu vou entregar tudo, porque eu não estou nem aí. Não, é sério. Deus precisa te dar maturidade para algumas pessoas aqui hoje. E nunca o seu pai tinha o contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Ragite o tivera depois de Absalão. Então olha só, por que ele está falando que vai reinar? Porque o pai nunca tinha contrariado ele. O alecrim dourado do campo nunca foi contrariado. E terrível é você lidar com gente que não pode ser contrariado. Os filhinhos de papai da igreja, nenenzinho de papai. O alecrim dourado do campo não pode chamar atenção, não pode falar para ele que não pode. Se falar para ele que não pode, ele muda de igreja. Se falar para ele que assim não é do jeito que ele quer, ele procura outro lugar para congregar. E eu vim aqui te dizer uma coisa: aqui você vai ser contrariado, confrontado, porque aqui não é você quem manda é o dono da lavoura. Não pode ser contrariado, gente. Que tipo de gente que é essa? Meu irmão, para ser cristão você tem que entender que você vai ser confrontado todo dia. A minha mensagem aqui não é para você sair marchando no mistério, rodando, falando em línguas estranhas, não. A mensagem que Deus me entregou aqui é para você sair deste culto hoje dizendo: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso me consertar. Aqui nós não vamos passar a mão na sua cabeça não. Olha, eu estou parecendo até o obreiro da casa. Me sinto já quase uma extensão daqui. Eu congrego em outra igreja, mas aqui estamos entre amigos, homens de Deus, estamos em família. Ô Jesus, não faz isso não, complica não. Não me compliquem. Ser humano não pode mais ser contrariado, gente. Eu nem sei se eu falo porque o povo hoje, para não ser contrariado, prefere ter relacionamento com gato, com cachorro, com bebê reborn, do que ter contato com seres humanos, porque tem medo de ouvir um não. Porque é melhor você ter um relacionamento com um cachorro que vai fazer uau uau, do que você ter um relacionamento com uma pessoa para te dizer assim: você está errado. Eu não estou falando que você tem que maltratar o seu pet, não. Mas me dá uma raiva, irmão, ver gente tratando cachorro, animal, gato, papagaio como se fosse um ser humano. Deus não te chamou para tratar animal como gente. Deus te chamou para você ter relacionamento com seres humanos. Ei, ama o teu gato, ama o teu cachorro. Se você quiser, você pode até fazer aniversário para ele, pode até fazer um bolo de ração. Mas entenda uma coisa: você precisa de seres humanos do teu lado para poder te confrontar e mostrar qual é a direção da promessa de Deus. Aí tem gente que acha que eu não gosto de cachorro, de gato. Meu irmão, a minha cachorrinha, ela tem 12 anos, vai fazer 13. Você tem que ver, se você for lá em casa, ela parece uma criança. Por quê? 7 crianças brincando com ela. Eu trato com amor, com carinho, com respeito, mas ela é cachorro. Vou repetir, é cachorro. Trato com amor,
porque você tem que tratar com amor. Mas tem gente deixando de ter relacionamento com pessoas. Eu não posso me frustrar. Eu estou traumatizado. Vai continuar sendo traumatizado até ser tratado e você entender que Deus cura as suas feridas. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: Deus vai te confrontar aqui hoje. Tem gente que não gostou, mas eu não estou nem aí. Fala: Deus vai te confrontar aqui hoje, porque Ele tem uma promessa para realizar na tua vida, e Ele só pode entregar essa promessa para quem é forte. Cadê os fortes aqui da igreja? Levanta a tua mão, meu irmão, abre a tua boca e dá um grito de glória aqui neste lugar. Isso que é complicado, você ficar pegando muita amizade. Aí você... Agora presta atenção. Versículo de número 9. Que ele vai fazer uma festa, irmão. Olha o churrasco que ele vai fazer, ó. Versículo 9. Não é esse churrasco que você está acostumado. Eu sei que tem muita gente aqui com poder aquisitivo top, mas não é... Olha que não chega nem perto do churrasco que você faz lá. Olha só. E matou Adonias ovelhas. Não foi uma, foi ovelhas, vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que era perto da fonte de Rogel. E convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Verso 10. Porém a Natã, o profeta, deixou o profeta de fora, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, o seu irmão, não convidou. Aquele tipo de festa que só vai a patotinha, aquele tipo de churrasco que só vai a panelinha para poder falar mal da liderança. Ainda bem que aqui não tem isso, glória a Deus por isso. Só lá na minha igreja que tem isso. Meu Deus, se meu pastor estiver vendo eu falar isso. Aqui não tem. Então ele está deixando de fora o sacerdote, o profeta, os poderosos de Davi e também a Salomão. Mas olha que interessante o local do churrasco, o local dessa festa. A Bíblia diz que é na pedra de Zoelete. Repita comigo: pedra de Zoelete. Fala assim: na pedra de Zoelete é que está rolando essa festa. A palavra pedra de Zoelete significa lugar escorregadio. A palavra pedra de Zoelete significa lugar de rastejo. Por mais que ele está festejando, o local que ele está não dá sustentabilidade para ele. O lugar é escorregadio. Você está com medo porque alguém vai tomar o que é teu. E Deus está dizendo: aonde ele está festejando é o lugar de rastejo. Por mais que ele queira ficar de pé, o máximo é deitado, porque ele vai se escorregar. Você podia ter dado glória, irmão, porque você veio para o culto aqui aflito. Estão tramando contra a tua vida, a tua promessa ela está em risco, tem alguém de olho naquilo que é teu, mas Deus está dizendo: a festa é em um lugar escorregadio, e por mais que o teu inimigo queira estar de pé, ele não vai permanecer, porque o lugar, ele vai se escorregar lá. Segura na mão de quem está do teu lado, segura para ver se ele está vivo. Eu acho que ele está aproveitando que está um pouco escuro, ele está dando uma cochilada. Olha para ele e fala assim: o teu inimigo, ele não vai permanecer de pé. Fala: o local que ele está festejando é um lugar escorregadio, ele não vai ficar de pé, porque aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para adorar? Aleluia! Aleluia! Ele está na pedra de Zoelete. Agora olha isso, verso de número 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem pois agora e deixa-me dar-te dá um quê? Para que salves a tua vida
e a de Salomão teu filho. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque pois reina Adonias. Sabe o que o profeta Natan está fazendo aqui? Ele está dando um conselho. E tem gente que não vai conseguir tomar posse da promessa que Deus fez, porque não consegue ouvir um conselho. Essa geração nossa está complicada. Pergunta por quê? Porque a gente acha que está vivendo o período do conhecimento, mas vivemos a época da informação. Tudo que você vai falar, parece que a outra pessoa já sabe. Você vai no chat GPT, tem tudo. Será que a palavra que o pastor falou ali, será que o significado é esse? Já te dá. Parece que a gente vive a era do conhecimento, mas vivemos a era da informação. As pessoas pensam que sabem, e por pensar que sabe muito, ninguém quer ouvir conselho. Ele está dando um conselho para ela, fala: ouve esse conselho, porque se você fizer desse jeito, você vai viver, e Salomão também vai viver. Ela corria risco de vida, o filho corria risco de vida. Mas quando ela ouve a palavra, ela faz o quê? Ela ouve o conselho e coloca em prática. E pelo menos 3, eu poderia falar 4, mas 3 conselhos você precisa ouvir. Primeiro conselho, você precisa ouvir o conselho de Deus. Deus, Ele tem a direção certa para a tua vida. Deus, Ele te orienta para um caminho certo. Deus, Ele sabe o que você tem que fazer. Segundo conselho, pai e mãe, ninguém dá glória. Os filhos agora, os rebeldes, não dá glória. Olha aqui para mim. Você quer vencer? Quer ir longe? Quer alcançar lugares maiores? Ouça o seu pai e a sua mãe. Quando o pai e a mãe falam na terra, é Deus falando. Eu tinha 16 anos. Eu estava quase com o contrato fechado com o Palmeiras para me poder jogar os juniores com o Palmeiras. Eu não ia passar no peneirão, nada. Meu pai falou: não vai. Eu falei: pai, eu sou camisa 10 da seleção da minha cidade. Eu sou o capitão do time, como é que eu não vou jogar? Meu pai falou: não vai, eles vão te ligar. Eu falei: eu vou. Meu pai falou: não vai. Eu falei: eu vou. Meu pai disse: vai. Sabe o que aconteceu? Eram 3 jogos, em 2 jogos eu quebrei os 2 tornozelos. O primeiro jogo foi numa quinta-feira. Eu ligo para o meu pai diz: fulano ligou, um empresário vai estar te esperando em São Paulo para poder te receber, você não vai nem treinar. Tem 5 times, o primeiro é o Palmeiras. Se não der certo, tem mais esse, o último time, um time da Alemanha. Eu viro para o meu pai e falo: pai, não vai dar não. O que aconteceu? Fraturei o tornozelo. Deixei de viver um grande sonho da minha vida, porque eu não quis dar ouvido para o meu pai. Dá um glória, irmão. Eu não consegui realizar algo. Meu irmão, eu fiquei anos sem assistir futebol, porque o meu empresário, na época, era o mesmo empresário que era do Rivaldo. Isso foi 2001 e 2002. A seleção foi campeã e Rivaldo como um dos destaques. Sabe por que eu deixei de viver um grande sonho? Porque eu não quis parar para poder ouvir um conselho de um pai, um conselho de uma mãe. E você, filho que está aqui me ouvindo hoje, Deus está te orientando através do teu pai, da tua mãe. Deus está te orientando vou falar de novo, através do teu pai e da tua mãe, porque eles querem o teu bem e eles querem te direcionar. Terceiro tipo de conselho: creia nos meus profetas e prosperareis. Quando um profeta te entregar algo, quando um profeta te der uma direção, quando profeta, estou falando profeta, estou falando essa cambada de safado que fica na internet querendo tomar o teu dinheiro, não. Eu estou falando de homem de Deus. Eu estou falando de gente que paga o preço. Eu estou falando de homem de Deus que ora. Eu não estou falando de picareta aí que compra diploma para poder falar que tem curso, que tem... Não, eu estou falando de homem de Deus.
Olha para quem está do teu lado e fala: Deus tem um conselho para você aqui hoje. Fala assim: esse conselho vai te levar a viver a promessa que Ele tem na tua vida. Será que alguém pode levantar a mão aí, abrir a boca e dar um grito de glória? Agora, olha isso, deixa eu correr. Do verso 14 até o verso de número 32, vai acontecer algo. Pergunte o quê? Batseba, ela vai entrar dentro do quarto do rei. E ali ela vai lembrar o rei daquilo que ele tinha prometido. Ou seja, todos esses versículos é Batseba lembrando o rei daquilo que um dia foi prometido. Ela reivindica aquilo que o rei havia falado. As provas, as lutas, as dificuldades, o tempo, às vezes tira de nós uma coisa muito importante chamada autoridade. Porque faz quanto tempo que você não entra nesse ambiente com autoridade para reivindicar aquilo que um dia Ele prometeu? Eu não estou falando de colocar Deus na parede, porque ninguém coloca Deus na parede. Mas estou falando de você lembrar Deus, se é que Deus se esquece daquilo que Ele falou. Mas de você fazer como Batseba, entrando com autoridade, dizendo: o Senhor falou, o Senhor prometeu, e eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que a porta vai abrir. Eu acredito que a cura vai chegar. Eu acredito que a empresa vai dar certo. Eu acredito que o meu filho vai vir para a igreja. Eu acredito que o meu marido vai se converter. Eu acredito que as portas se abrirão. Eu acredito. Faz quanto tempo que você não entra nesse ambiente com autoridade? Porque a prova tira isso de nós. O tempo tira isso de nós. A gente vem para um culto, sabe, com a cabeça baixa, sabe, desmotivado, triste. Ali Batseba, ela sabia que a cabeça dela estava em jogo. Ela sabia que o filho podia morrer. Mas ela entra com autoridade dizendo: o Senhor falou e eu acredito. O Senhor disse e eu acredito. O Senhor prometeu e eu acredito. Eu creio naquilo que saiu da tua boca, ó Rei. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala assim: entra com autoridade hoje na presença do Rei. Fala assim: reivindica aquilo que é teu, porque aquilo que Ele te prometeu vai acontecer, vai concretizar. E só quem crê nessa palavra, abre a tua boca para glorificar. Dá glória. Ela vai reivindicar. Agora verso 33. Está no telão? E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso Senhor, e fazeis subir a meu filho. Cadê o pessoal da banda? O pessoal da banda pode me ajudar aqui agora? Pode? Vem aqui. E fazei-o subir a meu filho Salomão subir no quê? Subir na onde? Na mula que é minha. E levai-o porque lá em Zoelete tem vaca, tem ovelha, tem animais cevados. Mas só que lá, aonde eles estão, não tem uma coisa. Melhor dizendo, duas. Primeiro, lá não tem mula. Você fez uma cara de ué, vamos lá. Lá tem churrasco, tem festa, tem gente comprada, mas lá não tem mula. A mula hoje pode não ter valor nenhum, mas naquela época uma mula era como se você tivesse uma Ferrari. Ninguém deu glória. Era como se você tivesse um carro importado, top, que todo mundo na rua para poder ficar olhando. Ninguém subia na mula do rei. Pergunta por quê? Porque a mula era exclusiva do rei. E a mula, ela identificava quem era o rei. É por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra em cima de quê?
de um jumentinho. E o povo está gritando o quê? Hosana, Hosana. Ali o povo, sem saber, está declarando que ele é rei. Você podia ter dado glória. Porque lá na pedra de Zoelete tem ovelha, tem vaca, tem muitas pessoas, mas lá não tem o que identifica que a cadeira é de Adonias. Quem tem o que identifica é Salomão. Porque tem muita gente sentada em lugares que não era para sentar, porque comprou, porque barganhou. Mas não adianta você ter algo que foi barganhado, que foi tomado. Você precisa ter aquilo que identifica que a cadeira é sua, que a porta é tua, que o caminho é teu, que a vida. Você podia ter dado glória. Porque tem muita gente que parece que tem, mas não tem. Você precisa ter o que identifica que o chamado é teu, meu irmão. Você precisa ter aquilo que identifica que a promessa é sua. Não basta cantar bem, não basta falar bem. Você tem que ter o que identifica. Tem gente que vem cantar. Se eu fui num culto, não vou falar onde, eu estava num culto, tinha uma moça cantando. Eu falei, meu Deus. E eu amo música, eu amo, meu sonho era cantar. Meu sonho era cantar. Meu sonho era ser cantor. Ri mesmo. Ri. Eu gosto. De vez em quando eu atrapalho vocês no final. Atrapalho. Hoje eu vou atrapalhar vocês no final. Era meu sonho. Eu vi a moça cantar. Eu falei, meu Deus, que voz. Olha o melisma. Olha como ela sobe. Mas enchia só aqui. Quando eu olhava no braço, não arrepiava. Aí tem gente que é diferente. A voz não é boa, a aparência não é boa, mas quando assume a tribuna, parece que o céu rasga, Deus desce e Deus vem junto com ele. Ei, você precisa ter aquilo que identifica que a promessa é sua. Você precisa ter aquilo que identifica que o lugar é seu. Não basta falar bem, não basta ter dinheiro, não basta, sabe, você cantar legalzinho, não basta. Você precisa ter aquilo que identifica que o chamado realmente é teu. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala, tem que ter a mula. Tem que ter a mula. Aí o texto está dizendo que eles foram para onde? Abre para mim de novo lá. Para onde? Olha o contraste. Um subiu para a pedra de Zoelete e o outro está descendo para Gion. Eis o pegarão, vou falar de novo. Um subiu para a pedra de Zoelete e o outro está descendo para Gion. A palavra Gion significa irrompendo. A palavra Gion significa fluir. Porque quem está em Gion não precisa barganhar. Quem está em Gion não precisa falar mal do outro. Quem está em Gion não precisa derrubar ninguém para poder tomar cadeira. Quem está em Gion, as coisas acontecem naturalmente. Não precisa negociar, não precisa caluniar. Aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus tem para ela, vai fluir, vai acontecer. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado e fala, Deus está te levando para Gion hoje. Eu não consigo entender. Pergunta o quê? Eu fico bravo. Amém. Eu fico irritado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Então eu posso ficar irritado. Eu fico irritado, irmão. Gente querendo derrubar o outro. Gente querendo tomar o que é do outro. Gente fazendo de tudo para poder prejudicar a outra pessoa. Sabe que tipo de pessoa é essa? Pessoa que não acredita naquilo que Deus prometeu para ele. E se ele não acredita, ele precisa derrubar aquele que acredita.
Aí fica aquela brigaiada dentro da igreja, gente brigando por causa de título, brigando por causa de posição, brigando por causa de status, brigando por causa de credencial. E eu glorifico a Deus, porque tem alguém que está sendo levado. Não foi ele que foi, ele está sendo levado. Porque o escolhido não é ele que se apresenta, o escolhido é ele que é levado. Meu Deus, você podia ter dado glória. Você vai ver um homem chamado Isaac, e a Bíblia diz que Isaac, ele desentulha um poço. Quando ele desentulha o poço, o inimigo chega e diz assim: ó, a terra é minha, se a terra é minha, sai fora, porque o poço é meu. Sabe o que Isaac fez? Saiu fora. Isaac não está nem aí. Aí ele vai no outro poço, ele cava o poço, ele desentulha o poço, as águas começam a fluir. E quando as águas começavam a fluir, o inimigo chegava e dizia: ei, a terra é minha, o poço é meu. Sabe o que Isaac fazia? Saía fora. Porque quem tem certeza da promessa não briga por causa de poço, não briga por causa de porta, não briga por causa de microfone. Porque o microfone é só vir aqui, pegar e pregar. Agora tem uma diferença. O que vai acontecer? Nada. Porque tem gente que quer fazer acontecer. Agora tem outros que é Deus que faz acontecer através da vida dele. Sabe o que o inimigo fez? Vamos jogar ele agora lá no deserto. Pegaram o Isaac e jogaram no deserto. E sabe qual era a maior bronca do inimigo? Pergunte qual. É que o poço funcionava na mão de Isaac. Quando o inimigo pegava, o poço parava de funcionar. Você podia ter dado glória. Aí lançaram ele lá no deserto. Deserto não tem água. Deserto não tem água. Mas o texto diz que ele cava. Na onde? No deserto. No deserto ele cava. No deserto não tem água, mas no deserto ele cava. E quando ele começa a cavar no deserto, a Bíblia diz que as águas começaram a fluir. Por quê? Porque aquele que está em Gion, o que determina o fluir das águas não é a geografia da terra, mas é o Deus que manda na geografia. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu estou arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus. Segura na mão dele, na mão dela, e diga assim: Deus está te levando para Gion. As águas vão fluir, as coisas vão acontecer. Se tem alguém que acredita na promessa, levanta a mão, abre a boca e agora. Se é para Jesus, é mais forte. Glória. Se existe uma promessa, você não precisa fazer força. Nem sei se eu falo. Se existe uma promessa, você não precisa arrombar a porta. Se Deus falou, vai acontecer. Agora olha isso. Verso 38. Já vou encerrar. Esse relógio daqui não é crente não. Corre mais que o Zamboide. A minha oração é para pifar, mas não pode, aí dá prejuízo, está repreendido no nome de Jesus, mas pode parar o tempo. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, se você não der glória, então Zadok, o sacerdote, tomou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei. Estou sentindo Jesus aqui. Ele pega um chifre de azeite e ele faz o quê?
Ele ungiu. A palavra ungir, ou a palavra ungido, significa separado, separar. Mas no hebraico, quando você vai estudando as palavras, ela vai dando outras raízes também, o significado de outras palavras, que você faz o encaixe. A palavra ungir aqui tem um significado tremendo que eu gosto muito de usar, porque a palavra ungir também significa untar. Você que gosta de cozinhar, quando você vai fazer um bolo, o que você faz na forma? Você vai untar. Para quê? Para quando você colocar a massa, colocar no forno e o bolo estiver pronto, quando você tirar, você faz assim, ó. O que acontece? O bolo sai. E por que o bolo sai? Porque ele não fica preso. E por que ele não está preso? Porque ele foi untado, ele foi ungido. E a minha oração aqui hoje não é para Deus revelar seu nome, seu CPF, aonde você vai chegar. A minha oração hoje aqui é para Deus te ungir. É para Deus derramar. Olha aqui, é para Deus te untar. Pergunta para quê? Para você deixar de ficar preso nas coisas dessa terra. Eu vou repetir. A minha oração aqui hoje é para Deus te ungir. Para quê? Para você desprender das coisas aqui da terra. É bom ter carro? É bom ter casa? É bom ter dinheiro? É muito bom. Mas melhor ainda é você ser ungido para não estar preso nas coisas da terra. Olha para quem está do teu lado e fala: Deus vai te ungir aqui hoje. Ei, você pode morar na mansão, você pode morar na Alphaville, Flamboyant, você pode morar no Aldeia do Vale, no melhor condomínio aqui em Goiânia. O que Deus quer é que você seja desprendido das coisas da terra. Você tem que prosperar, você tem que enriquecer, você tem que querer as coisas daqui dessa terra, sim. Mas o que Deus quer hoje é te separar, ungir, te lambuzar deste azeite. Por quê? Porque quando a trombeta tocar, nada vai te segurar aqui nesta terra. Olha para quem está do teu lado e fala: Deus está te ungindo aqui hoje. Fala, a promessa é sua. Verso 40, e a gente encerra. Abre para mim aqui o versículo 40. E desculpa, não sei se você sabe. Se não sabia, eu vou entregar agora. Os 2 próximos domingos é eu aqui à noite também. Nem sei se era para falar, eu já falei. Depois... Nem eu sei sabia, ó. Olha lá. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande, de maneira que com o seu, a terra, fala assim, a terra retiniu. Olha aqui para mim. Quando você fala que a terra retiniu, qual é o sentido que a gente observa? Barulho. Por exemplo, o que retine? O sino. Então quando você lê, porque o povo tocava gaitas, alegrava-se com grande alegria, a nossa impressão no texto é de barulho. Teve barulho. Mas a palavra retiniu no original, ela é profunda. A palavra retiniu no original significa fender, rachar, separar. Você não pegou? O grito do povo, a alegria do povo pela promessa cumprida foi tão grande que a terra ficou rachada. Você não pegou? A comemoração pelo cumprimento da promessa foi tão grande que a terra fendeu.
Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai marcar o caminho da sua promessa. Eu vou repetir porque aqui deu mais glória a Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele vai deixar marcas no caminho da promessa que vai ser realizado na sua vida. Meu Deus, olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: Deus vai marcar o teu caminho. Presta atenção. A Bíblia diz que Jacó, ele vai passar o vale de Jaboque. Um anjo aparece. E quando o anjo aparece, o texto diz que ele vai lutar com o anjo a noite inteira. E quando ele luta a noite inteira com esse anjo, quando chega de manhã, o anjo diz: me solta. Ele disse: só solto depois que me abençoar. Qual é o seu nome? Disse o anjo. E ele responde: o meu nome é Jacó. Porque uma hora ele era Jacó, outra hora ele era Esaú, cada hora ele era uma coisa. Essa era a pergunta que atormentava a vida de Jacó: quem é você? Aí ele olha para o anjo e diz: eu sou Jacó. Aí o anjo diz assim: a partir de hoje tu não se chamará mais Jacó, o seu nome será Israel. Meu Deus. Mas pastor Amaro, segura. Falar que Deus mudou o meu caminho é fácil. Falar que Deus mudou o meu nome é fácil. Aí o anjo veio e tocou a sua coxa. E como que ele saiu do vale de Jaboque? Você podia ter dado glória. Ele sai mancando, porque o músculo, ele foi deslocado. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai deixar marcas no caminho do milagre. Ele vai deixar marcas no caminho da promessa cumprida. Era para você ter dado glória, porque eu fico imaginando aqui alguém que não estava na comemoração, passando com alguém que estava no dia da vitória de Salomão, dizendo assim: ó, que é isso aqui no chão? Que é esse negócio aqui? Ué, teve terremoto? Aí o outro dizendo: você não está sabendo não? Não, isso aqui aconteceu ontem. Ué, que jeito? Isso aqui foi a comemoração. Do quê? Da vitória de Salomão. A terra ficou rachada, fendida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar mais uma vez. Deus vai marcar a sua promessa. Deus vai marcar o seu caminho. Deus vai marcar esse caminho de milagres. E se tem alguém que acredita nessa palavra aqui nessa noite, pelo amor de Deus, meu irmão, levanta a tua mão, abre a tua boca e adora. De pé. Nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Eu falei que eu ia encerrar no 40, mas eu vou. Tá comichando aqui. Você tá com pressa? Aproveitar que o pastor Eduardo não tá. Olha o 41, vou ler o 41, 42. E ouviu Adonias. Ah, se você não der glória aí, irmão, é sério. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também a Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que tal ruído da cidade alvoroçada? 42. Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas.
43. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso Senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. Eles não entenderam o barulho da festa, da conquista da promessa de Salomão. Chegou lá no território do inimigo. E quando o som chegou, a festa teve que parar. O som da tua vitória, o som da promessa realizada na tua vida vai chegar no território lá do teu inimigo. E a festa que ele estava fazendo para poder te destruir, ela vai ser cancelada hoje. Não, eu vim aqui profetizar e dizer que o som da tua conquista, ela vai chegar lá onde está tendo festa, aonde tem alguém dizendo que vai te desbaratar, mas a vitória será sua. Levanta o dedo de profeta assim, ó. Aponta para quem está do teu lado e fala assim: o som da tua vitória, pode ser melhor, fala: o som da tua vitória está chegando hoje. Está chegando hoje, lá no território do teu inimigo, porque a promessa que Deus fez a você, ninguém vai roubar, ninguém vai pegar, ninguém vai pegar. Você pode fazer barulho de festa aí, você pode jubilar mais uma vez na presença dele. Eu sinto a presença dele. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Isso. Porque Deus te trouxe hoje aqui só para te dizer assim, ó: a promessa ainda está de pé. A promessa que eu fiz está de pé sobre a tua vida, sobre a tua casa. Qual é a promessa que Deus fez? Não sei. Eu não sei se é um carro novo, uma casa. Eu não sei se é teu filho aqui dentro da igreja adorando a Deus. Eu não sei se é o sonho do empreendimento do teu CNPJ. Não sei se é o chamado ministerial. Eu vim aqui hoje como profeta para te dizer: a promessa está de pé. Então eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eles começam a louvar e você começa a orar, e você vai reivindicar aquilo que Deus prometeu. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Agora vai. Ele me prometeu, não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Meu Deus nunca falhou e não falhará. Isso, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Os céus passarão, mas tua palavra permanecerá. Eu sinto a presença dele aqui. Esse irmão aqui, ó, o senhor de bigode, faz assim, Ramão. Porque Deus acabou de me dar uma visão. E a visão que eu tenho é de um anjo na tua frente. Eu via quando o anjo que estava na sua frente, ele colocava as mãos assim, ó, no seu coração, assim, ó. E quando eu digo coração, eu não estou falando de sentimento, de base de emoções, não. Eu estou falando do teu coração físico. E Deus falou para mim assim, ó: fala para ele que eu estou tocando hoje na saúde dele. Deus falou assim para mim assim, ó: diga para ele que hoje eu estou fazendo uma cirurgia que o médico não ia conseguir fazer.
Eu estou vendo um bisturi na mão do anjo. Eu estou vendo o anjo fazendo uma incisão no teu coração assim, ó. Eu vejo quando o anjo mexe no coração e ele troca, ó. Receba um coração novo, ó. Porque Deus falou para mim assim, ó, ele não ia aguentar. O diabo tinha preparado a armadilha. O diabo tinha preparado o infarto. Do infarto tu iria para um hospital. E Deus falou assim, do hospital ele não ia sair, ele ia descer a óbito. Mas hoje o meu anjo visita ele. Eu quebro hoje a artimanha do inimigo. Eu quebro hoje o espírito da morte. É engraçado que quando Deus me deu a visão do hospital, eu vi uma maca, e na maca eu vi uma etiqueta com o nome Aloísio. Aí Deus falou assim, ó, fala para ele que hoje eu estou cancelando o espírito da morte e entregando vida. Quem vai abrir a boca para dar glória? Quem vai abrir a boca para dar glória? Quem veio aqui para poder adorar? Eu sinto a presença dele. Dá a mão para sua esposa, pastor. Dá a mão para sua esposa. Coloca a mão sobre eles aqui, esse casal. Coloca a mão sobre eles. Deus falava para mim assim, ó, diga para eles que eles ainda não estão vivendo o que eu tenho para eles. Eles acham que o tempo é bom, mas bom ainda é o que eles vão viver. E Deus falou para mim assim, ó, fala para eles que eu estou blindando e guardando eles hoje, porque grande tem sido o ataque do inimigo contra a vida de vocês. Deus colocou vocês aqui como coluna. Deus colocou vocês aqui como um suporte grande. Não é só suporte financeiro não, psicológico, emocional. E Deus falava para mim assim, ó, o diabo fez de tudo para poder manchar o nome deles. O diabo fez de tudo para poder manchar a caminhada deles. Mas Deus falava para mim assim, ó, enquanto o diabo se preocupou em manchar a caminhada deles, eu, o Senhor, estou marcando um novo caminho para eles. E ele falou para mim assim, ó, eu estou desprendendo hoje nas regiões celestiais algo grandioso sobre vocês. E Deus falava para mim assim, ó, diga para eles que ainda terão propostas para que eles se envolvam na política. E Deus dizia assim, Tiago, diga para eles que a minha palavra é não. Eu não tenho política, eu não tenho gabinete. O que eu tenho para eles é uma cadeira de honra neste lugar. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para dar glória? Eu estou sentindo, acabou o tempo, ó, 24 segundos, ó. Olha para quem está do outro lado e fala, a promessa está de pé. A promessa está de pé. As águas vão fluir, ó. É Deus que vai fazer acontecer. É Deus. Esse casal que está aí, ó, abraçado aí, ó. Deus falou para mim assim, ó, se preparem, porque eu vou trazer um crescimento tão grande através do trabalho que sai da mão de vocês, que vocês vão se espantar. Deus falou para eles assim, ó, vocês não vão abandonar aquilo que eu entreguei para vocês fazer. Eu vou repetir. Vocês não vão abandonar o trabalho que Deus entregou na mão de vocês. Deus dizia assim, ó, fala para ele, fala para este homem que fui eu que escolhi ele entre outros
outros homens que estão aqui dentro deste lugar. Tem dia que ele se sente incapaz, tem dia que ele se sente inferior, e Deus dizia: é desse que eu gosto, é desses que eu, o Senhor, abro a porta para poder abençoar. E Deus dizia assim: ó, existe uma autoridade que está sendo entregue agora na palma da tua mão. E Deus dizia assim: diga para ele que hoje eu, Senhor, estou entregando uma unção nova, e essa unção vai impactar a casa, vai impactar líderes, vai impactar liderados, porque eu sou o Deus da casa dele. Eu estou vendo um cajado, na ponta do cajado eu estou vendo um nome com a palavra Davison, e Deus dizia: é eu que sou contigo. Quem pode levantar a mão, abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para adorar? Eu preciso fazer 2 pedidos aqui rápido. Primeiro, tem alguém aqui no nosso meio: Tiago, eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Levanta sua mão que eu quero te conhecer. Cadê você? Tem alguém que não é crente? Tiago, eu estou afastado, quero voltar para Jesus hoje. Cadê você? Tem alguém que está afastado? Vem cá, filho. Tem mais alguém? Eu, se eu fosse você, domingo que vem, eu fazia uma caravana para vir aqui. Não, é sério mesmo. Não é para fazer média, não. É porque Deus vai impactar esse lugar. Tem mais alguém? Tiago, eu estou afastado, quero voltar para Jesus hoje. Cadê você? Tem mais ninguém, não? Estende suas mãos para cá. Faça assim com a mão, filha. Como é que se chama? Bruna, faz assim com a mão assim, estende a mão assim. Você faz uma oração, as duas. Você faz uma oração comigo? Repete assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu passado. Diga assim: o meu passado de perdas, de tristezas, de lutas, de abandono, de rejeição. Fala assim: eu creio. Ela está chorando, você podia ter dado glória. Quando você está aqui na frente, você vai terminar de fazer a oração. Deus falava para mim assim, que hoje o espírito do suicídio, ele sai lá de dentro da tua casa, ó. Você veio para o culto hoje e você falou assim: Deus, fala comigo, porque se o Senhor não falar comigo e me dar uma direção, eu vou pôr um fim em tudo. Mas Deus falou para mim assim, ó: hoje você está pondo um ponto final na vida que você vivia, porque hoje a história que eu escrevo é de vitória, de conquista. Você pode dar um glória a Deus aí? Repete comigo assim: escreve o meu nome no livro da vida e apaga todo o meu passado. Quem pode aplaudir e glorificar Jesus? Dá um abraço nela aí, ó. Amém? Glória a Deus. Eu passei 2 minutos, mas eu posso fazer só o último pedido e contar um testemunho. Quem estava aqui a última vez que eu preguei? Que eu até dei uma espada para o pastor Eduardo. Quem estava aqui? Quem aqui viu eu dando um celular para o moço aqui? Olha aqui. Diga. Só chamou 2 pessoas? Sim. Você é o segundo? Estende a sua mão para cá. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, o meu caminho nas suas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu passado.
Fala assim: eu creio que a partir de hoje o Senhor começa uma nova história na minha vida. Quem pode aplaudir Jesus? Abraça ele, pastor. Amém. Nada é por acaso. Naquela semana eu estava muito aflito e eu precisava cumprir 3 compromissos. Quantos compromissos? 3 compromissos. E eu não tinha o que fazer. E Deus falou para mim: dá o celular. Eu sei que aqui tem muitas pessoas aqui que poderia dar 2, 3, 4, porque o dinheiro não é o problema. Mas naquele dia eu falei: Deus, faz algo na minha vida, porque eu preciso cumprir esses 3 compromissos. Eu preciso de um milagre. E Deus falou para mim: dá o celular. Eu falei assim, eu precisando resolver um problema, e Deus fala para mim: dá. Aí eu fiz aquilo, foi de Deus. Naquela mesma semana, isso foi no domingo, na sexta-feira eu fui pregar numa igreja. Uma igreja pequena, bem pequena. Aí preguei no final, como sempre, com o meu material no fundo. E eu falei assim: se você puder, passa lá atrás e me abençoa. O pessoal foi, começou a adquirir o material. Aí uma irmã chegou e falou assim: pastor, passa o número do seu Pix. Aí eu dei aquela medida de olho assim. Falei: amém. Aí você sabe quando você já vai mandar R$100. Mas amém, glória a Deus. Para quem estava precisando de um grande milagre, eu falei: glória a Deus. Aí ela pegou o número do Pix. Aí no outro dia, no sábado, eu estou lá em casa com a minha esposa, aflito, porque eu tinha 3 compromissos. Se eu vendesse o meu celular, aquele celular, que era um iPhone 14 Pro, eu não conseguia pagar nenhum dos compromissos. Na sexta-feira, aí foi isso. No sábado, conversando com a minha esposa, já às 5 horas da tarde, nada da irmã mandar a oferta, e o valor que eu tinha adquirido com a agenda e com o material não dava. Quando vê, chega uma notificação. Quando a notificação chegou, pastor Alain, o valor que ela me mandou dava praticamente 3 vezes o valor do aparelho. Você não deu glória porque não foi você que foi abençoado. Meu irmão, você nunca vai perder em semear. Nunca. Você nunca vai perder. Deus me deu aquele dia e eu consegui cumprir os 3 compromissos. Consegui manter o compromisso que eu tinha, e o nome dele foi glorificado. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou estar lá no fundo e eu trouxe o meu material. Se você sentir no coração de abençoar a minha família, o meu ministério, passa lá no fundo lá. São alguns chaveiros, eu trouxe um monte de chaveiro. Nem pedi permissão para o pastor Eduardo, nem sei se ele vai ficar bravo comigo. Eu fiz um monte de chaveiro do Fortes, com a espada, esse símbolo aqui, ó. Ficou lindo, está lá no fundo. Tiago, quanto que é? Não tem valor, você que põe o preço lá. O que você sentir no coração em fazer, você vai abençoar a minha vida, vai abençoar meu ministério. Amém. Não, olha para quem está do teu lado e fala: dá um glória, irmão, pelo amor de Deus. Vou estar lá no fundo. Então, se você sentir, faça isso. Por que eu contei o testemunho do celular? Porque às vezes Deus coloca no teu coração de fazer algo aqui em prol da obra, no momento da oferta, e você retém. É por isso que você precisa estar ungido, se desprender. O celular não pode tirar a tua paz. Porque se eu não tivesse entregado, eu não ia ter paz, porque eu não ia cumprir o compromisso, e Deus ia continuar falando comigo. Porque se Deus falar agora para me dar esse relógio aqui, eu dou. Pergunta por quê? Porque eu não estou preso. Eu estou aqui para poder fazer aquilo que Deus manda. Então vou estar lá no fundo, se você sentir, passa lá e abençoa o meu ministério, abençoa a minha família, amém? Que Deus abençoe a todos, até semana que vem, as palmas, louva o nome do Senhor. Obrigado. Poderoso, que vocês tenham uma semana poderosa na presença do Senhor. Entrega tudo que você tem na presença dele, porque eu creio que essa semana vocês viverão o milagre do Senhor. Ele te escolheu, Ele te conduziu, Ele te separou e te desprendeu de tudo essa noite, para você viver o sobrenatural. Amém? Estenda suas mãos. Quero liberar uma bênção sobre a tua vida. Que vocês vão para casa guardados debaixo das asas do Senhor.
que a tua casa seja guardada e escondida debaixo das asas do Senhor. Que quando você sair da sua casa amanhã, pela manhã, você seja escondido pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre os teus filhos, em nome de Jesus. E as palmas do meu Senhor, amém? Glória a Deus. Vá